Capítulo 612 e 611. Sou apenas um fio de cabelo? Com um toque de curiosidade, Caim foi expandindo lentamente seus poderes psíquicos. Ele tentou usar a telepatia. E então, ele simplesmente desmaiou. Ele desabou diretamente na cama de Mel. Zokin, que observava Caim inconsciente na cama, parecia um pouco confuso. No entanto, graças à sua percepção psíquica, sabia que Caim não estava em perigo, sua mente apenas havia recebido informações em excesso, causando certa confusão mental. Então, Tolkien sentou-se ao lado de Caim, esperando pacientemente. Naquele momento, Caim sentiu como se tivesse entrado em um lugar estranho, onde tudo estava muito embaçado. No entanto, ele podia sentir a presença de um pequeno Pokémon rosa ao seu lado. Provavelmente foi o meu. Com certeza foi o meu. Caim fez o possível para enxergar claramente o que o rodeava, mas quanto mais tentava, mais embaçado tudo ficava. A única coisa que ele conseguia ver com alguma clareza era meu, parado diante dele. Meu era pequeno, com uma cauda longa, como um gatinho rosa minúsculo e adorável. Caim tentou se mover, mas descobriu que não conseguia controlar seu corpo. Na verdade, ele nem sequer tinha um corpo. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Caim havia perdido completamente a noção do tempo. Ele só sabia que estava acompanhando o meu, vagando por aquele lugar estranho. Às vezes, eles mudavam de lugar, mas Caim não conseguia distinguir onde estavam porque sua visão permanecia turva. Certo dia, Caim percebeu que Meu de repente ficou muito inquieto e parecia que uma enorme fenda havia se aberto no céu. Caim não conseguia enxergar com clareza, talvez fosse um buraco negro ou algo do tipo. Um Pokémon, aparentemente preto, emergiu da fenda. Embora seu corpo tivesse outras cores, Caim não conseguia distingui-las claramente, mas vagamente sentia que possuía um par de asas. Meu e aquele Pokémon começaram a batalhar. Comparado ao tamanho daquele Pokémon, Meu parecia minúsculo. No entanto, apesar de não ser muito habilidoso em combate, Meu decidiu enfrentar aquele Pokémon. O resultado final foi que Meu acabou ferido, enquanto os outros Pokémon retornaram à fenda. A fenda se fechou e Meu retornou à sua toca. Deitou-se em sua cama e lambeu cuidadosamente seus ferimentos, enquanto um fio de sangue dourado escorria lentamente da lesão. Meu lambeu todo o sangue, exceto por um fiozinho que caiu sob o corpo de Caim. Por razões desconhecidas, Caim caiu lentamente na cama sem que Meu percebesse. Acontece que Caim havia vivido todo aquele tempo sob a perspectiva de um único fio de cabelo de Meu. O fio de sangue dourado e vermelho que tocara seu corpo agora mostrava apenas vermelho, o tom dourado, que representava o sagrado, havia desaparecido. Um instante depois, Caim abriu lentamente os olhos e viu os Loquins sentado ao seu lado, observando claramente tudo ao seu redor. Sua cabeça doía muito, como se uma pressão inexplicável a envolvesse, como se uma quantidade enorme de coisas tivesse sido enfiada em sua mente. 5 minutos depois, Caim, com o rosto ligeiramente pálido, finalmente se recuperou. Ele havia vivido uma vida inteira como um dos pelos de meio. Com certeza foi uma experiência muito estranha. Ele se sentiu um pouco estranho. Na verdade, usar seus poderes psíquicos para tentar se comunicar com aquele fio de cabelo impregnado com o sangue de Meu tinha sido muito imprudente. No entanto, Caim não havia previsto o que aconteceria. Felizmente, ele era médium, o que permitiu suportar a situação de alguma forma. Embora ainda doesse de cabeça, estava muito melhor do que antes. Ele ainda segurava uma pinça que usou para agarrar o cabelo. Agora, por algum motivo, sentia uma estranha familiaridade com ela. Sistema, nome este objeto como sangue de Meu. Caim ordenou ao sistema. Clear, nome atribuído com sucesso. Registrado no banco de dados. Após o sistema realizar outra varredura, Caim pôde constatar que a descrição já não era tão vaga quanto antes. Sistema, registre toda a memória adicional que adquiri em minha mente. Analise tudo o que for revelado nessas memórias e crie um arquivo especial chamado Meu e instruiu Caim ao sistema novamente. Teve. Tarefa criada. Iniciando varredura. Caim não se preocupava com a forma como o sistema estaria essa memória adicional de sua mente. Ele esfregou as têmporas e levantou-se lentamente. Para falar a verdade, a cama do Meu era realmente confortável, tanto quando ele era um fio de cabelo quanto agora, depois de recuperar seu corpo. Caim pegou uma pequena caixa de vidro lacrada de seu depósito, colocou o cabelo dentro, fechou-a e a guardou cuidadosamente em um canto do depósito. Provavelmente foi o tesouro mais valioso que Caim obteve durante sua visita a Iamel. Enquanto Caim dormia, o sistema já havia escaneado todo o quarto. Além do cabelo, não encontrou mais nada útil.
Caim decidiu ir embora. Quanto a como a equipe Rocket encontraria o DNA de Mew, certamente eles tinham seus próprios métodos. Mesmo que tivessem que cavar até o fundo, Giovanni garantiria que conseguiria o que queria. Com o teleporte de Slowking, Caim e o Pokémon desapareceram da sala. Caim agora tinha uma ideia de como usar aquele cabelo. Tendo experimentado a vida de um deles, ele havia adquirido uma compreensão mais profunda de seu funcionamento. No entanto, claramente aquele não era o lugar certo. Após a saída de Caim, a porta do quarto fechou-se novamente e leves flutuações espaciais surgiram no interior. Nem Caim menos ou Kim perceberam. Quando Caim abriu os olhos novamente, eles estavam perto da árvore da vida. Já não havia muitos Pokémon selvagens por perto, a maioria tinha sido caçada por Regi e os outros, tornando relativamente seguro ficar ali temporariamente. Caim invocou seu Antiflow e o restante de seus Pokémon. Então, ele sentou-se debaixo de uma grande árvore para descansar. Sua cabeça ainda doía e ele precisava resolver isso. Ele fechou os olhos e as cenas anteriores reapareceram em sua mente. Só que agora, ao contrário de antes, tudo era como uma lembrança. Gradualmente, Caim começou a processar essas memórias. Em sua percepção, ele sentiu que seus poderes psíquicos pareciam ter atingido um novo limite. À medida que processava mais memórias, seus poderes psíquicos começaram a aumentar. Isso surpreendeu positivamente Caim. Dada a sua habilidade inata, aumentar seus poderes psíquicos só era possível com certos tesouros. Não havia outro jeito. Ele não esperava que a lembrança daquele fio de cabelo pudesse ter um efeito tão grande. Claro, também pode ser devido ao sangue de meu impregnado no cabelo. Como uma divindade psíquica, meu claramente possuía características únicas. Ao cair da noite, Caim acordou, distribuiu comida para seus Pokémon e retomou a meditação. Aquele dia tinha sido muito agitado, ele quase desvendou o maior segredo da Ilha Mítica. Quanto a Regi e Glacius, que estavam se recuperando dos ferimentos e recuperando as forças, Caim não estava preocupado com eles. A noite transcorreu em absoluta tranquilidade. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 613 e 612, usando o sangue de Mel. Já fazia 12º dia desde que Caim chegara à Ilha Mítica. Após uma noite de meditação, Caim conseguiu processar a maior parte das memórias que havia adquirido. A sensação de pressão em sua cabeça desapareceu e suas habilidades psíquicas melhoraram consideravelmente. Embora não tivesse alcançado o nível que almejava tornar-se um médium de nível intermediário, seus poderes aumentaram mais do que quando absorveu as pedras brilhantes. Agora, Caim conseguia sentir vagamente a barreira que impedia o acesso ao nível intermediário das habilidades psíquicas. No mundo Pokémon, os poderes psíquicos não eram incomuns, mas a maioria estava no nível iniciante ou eram indivíduos com habilidades psíquicas que ainda não haviam despertado completamente, como Caim fora um dia. No entanto, o número de médiums de nível intermediário caiu drasticamente, uma vez que a dificuldade de avançar em comparação com o nível iniciante aumentou exponencialmente. Quanto aos médiums de nível avançado, não havia muito o que dizer. Até então, Caim só havia conhecido uma médium desse nível, Sabrina. Assim, o fato de Caim estar perto de alcançar o nível intermediário o deixou muito feliz. O que o empolgou ainda mais, porém, foi que o sistema havia conseguido, depois de reunir as memórias de Mel da mente de Caim e usar suas capacidades analíticas, encontrar uma maneira de usar o fio de cabelo com o sangue de Mel. Caim sabia que apenas um de seus Pokémon era adequado para usá-lo, Zolkin, o Pokémon do tipo água e psíquico. Desde que evoluiu para Zolkin, seu desenvolvimento em direção a habilidades psíquicas tornou-se cada vez mais proeminente e agora parecia destinado a seguir esse caminho até o fim. Caim chamou Zolkin para se aproximar. Zolkin, vou realizar uma experiência com você. Se em algum momento você sentir que não consegue lidar com isso, pararemos imediatamente, disse Caim seriamente. Embora aquele fio de cabelo com o sangue de Mel fosse extremamente valioso, para Caim, por mais raro que fosse, não era mais importante que Zolkin. Zolkin assentiu solenemente, compreendendo a gravidade da situação. Embora tivesse um pressentimento sobre o que Caim estava planejando, não disse nada e seu ar determinado demonstrava sua resolução. Se seu treinador confiava nele, não poderia decepcioná-lo. Caim retirou a caixa de cristal onde havia guardado o fio de cabelo no dia anterior. Embora tivesse guardado recentemente, agora precisava pegá-lo novamente. Usando uma pinça, Caim levantou o fio e o colocou na coroa de Zolkin. No topo da cabeça, exatamente onde ficava a gema vermelha que adornava sua coroa, Caim levantou levemente a gema e colocou o fio por baixo.
Aquela joia não era o Old Shell dele. O Old Shell dele estava na parte de trás da coroa. Caim suspeitava que fosse uma evolução da Pedra do Rei que havia sido absorvida durante a evolução de Slowpoke para Zolkin, deixando uma marca permanente de seu status real. Caim sabia que, se entregasse aquele fio de cabelo à equipe Rocket, receberia grandes recompensas. No entanto, depois de ter vivido como aquele fio e estado com Mel por tanto tempo, a ideia de entregá-lo lhe parecia desagradável. Além disso, agora que ele havia descoberto uma maneira de usá-lo, era claramente melhor do que entregá-lo à equipe Rocket. Sem mencionar que ele não conseguia contatar Giovanni naquele momento nem convencê-lo de que o fio pertencia a Mel. Mais importante ainda, Caim havia entrado na verdadeira relíquia de Mel e quando a equipe Rocket retornasse e não encontrasse nada, certamente suspeitariam dele. Assim, ele decidiu guardar o fio e usá-lo em um de seus Pokémon. A princípio, Slowking não sentiu nada de incomum, mas depois de um tempo começou a apresentar mudanças. Originalmente, Slowking já possuía uma grande quantidade de energia psíquica, mas a quantidade que podia usar de uma só vez era limitada. Era como um grande tanque de água. Embora houvesse muita água, a quantidade que podia ser extraída dependia do tamanho do recipiente. O que limitava Slowking era a quantidade de energia psíquica que ele podia liberar de uma só vez. Enquanto o fio de cabelo meu permanecia em sua cabeça, a energia psíquica de Zolkin começou a aumentar. As folhas das árvores próximas começaram a se mover sem vento, e pedras e folhas secas começaram a flutuar. Os olhos de Zolkin ficaram azul claros e, em seguida, a cor se aprofundou em um azul escuro e intenso. Isso representava a quantidade de energia psíquica que estava sendo utilizada. Em apenas 10 minutos, Zolkin dobrou a quantidade de energia psíquica que podia usar simultaneamente. Caim, ao lado de Zolkin, conseguia sentir mais do que ninguém a mudança que ocorria em seu Pokémon, pois ele próprio também era um psíquico. Suas roupas começaram a flutuar à medida que a energia de Zolkin aumentava, e Caim observou com uma expressão de desagrado. Desta vez, ele havia sido um pouco imprudente ao usar o fio. Quando Caim fez contato psíquico com o sangue de Mel, apenas isso o fez cair em um longo sono. Agora Zolking estava absorvendo aquele sangue diretamente, e Caim se perguntou se mesmo um Pokémon, lendário ou não, poderia resistir ao sangue de um Pokémon lendário de alto nível. As veias na cabeça de Zolkin começaram a saltar, um sinal de que ele estava usando toda a sua força. Zolkin, já chega. Se você não aguenta, tentaremos de novo mais tarde, quando estiver mais forte. Eu fui impulsivo demais, disse Caim, começando a duvidar de si mesmo. Nesse instante, uma poderosa explosão de energia emanou de Zolkin, empurrando Caim vários metros para trás. Com a ajuda de Drapion, Caim conseguiu se estabilizar. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 614 a 613. O contato de Zolkin com a qualidade quase púrpura. A alva que emanava de Zolkin finalmente começou a diminuir. Oh, de repente, Zolkin caiu pesadamente no chão, sentado e respirando com dificuldade, mostrando claros sinais de exaustão. À primeira vista, parecia que a situação havia se estabilizado. Na realidade, esse método de uso já havia sido analisado pelo sistema de Caim. De acordo com a análise, com as capacidades atuais do Zolkin, ele deveria ter sido capaz de suportar a tensão. Foi por isso que Caim decidiu tentar esse experimento arriscado. No entanto, ele não esperava que o processo fosse tão intenso, superando seus cálculos e expectativas. Preocupado, Caim aproximou-se rapidamente enquanto os outros Pokémon se reuniam ao redor. Zolkin, como você está se sentindo? Perguntou Caim, tocando a testa do Pokémon e percebendo que ele ainda mantinha sua frieza característica. Com um leve aceno de cabeça, Zolkin sinalizou que estava tudo bem, embora estivesse visivelmente sem energia. Agora Zolkin entendia exatamente o que Caim havia sentido durante aquela experiência turbulenta. O uso do fio impregnado com o sangue de Mel era semelhante ao Larvitar carregando uma mochila especial. Ele não era totalmente absorvido pelo corpo, mas permanecia preso, causando mudanças graduais e sutis em quem o carregava. No entanto, o contato inicial com o sangue de Mel foi muito mais intenso do que com o fragmento da armadura de Groudon. Talvez, refletiu Caim, essa diferença também se devesse ao fato de a armadura de Groudon já ter sido usada antes, reduzindo seu impacto inicial. Em retrospectiva, a decisão de Caim foi um tanto precipitada, mas o resultado foi surpreendente. Graças ao sangue de Mel, Zolkin melhorou significativamente o controle sobre suas habilidades psíquicas. Agora Caim tinha certeza de que Zolkin possuía um domínio que superava o de muitos Pokémon puramente psíquicos. Curioso sobre o estado atual de seu Pokémon, Caim usou seu sistema para escanear Zolkin.
Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Zolking brilhante quase roxo. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 46. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco água mais psíquico. Asterisco asterisco habilidade e asterisco asterisco hit ou pop. Asterisco asterisco item equipado asterisco asterisco liderança, sangue de meio. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco descanso, dança da chuva, teletransporte. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco maldição, bocejo, investida, rosnado, jato d'água, confusão, desabilitar, cabeçada, pulso d'água, cabeçada zen, preguiça, pulso de cura, gema de poder, plano maligno, arrogância. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco calma mental, psíquico, ou milagroso brilhante, psíquico brilhante, soco de gelo ensinado por Weavile, troca de habilidades Gingar. Asterisco asterisco movimentos combinados asterisco asterisco jato de água psíquico poder psíquico mais jato de água, pulso de água psíquico psíquico mais pulso de água. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, hidden power fogo, bulldoze, flameto whale e aquaque surf, precum, safeguard. Quase roxo. Zolking resistiu ao impacto do sangue de Mel, elevando sua qualidade ao que é conhecido como quase roxo. Essa foi a primeira vez que Caim viu tal qualidade. Anteriormente, Gendar havia atingido uma qualidade próxima ao azul antes de evoluir para o azul claro, e algo semelhante ocorreu aqui, um estágio intermediário entre o azul escuro e o roxo claro. Esse estado quase roxo indicava que Zolking estava muito perto de atingir a verdadeira qualidade roxo clara. Com base nas observações de Caim, após um período de estabilização, Zolking provavelmente evoluiria naturalmente para a qualidade roxo clara. Embora esta fosse apenas a segunda vez que Caim testemunhava tal transformação, ele não tinha certeza de como proceder. Mesmo assim, não havia dúvida de que Zolking havia se aproximado do limiar da qualidade púrpura. Este evento marcou um importante marco para a equipe de Caim. Zolking se tornou o primeiro Pokémon a chegar tão perto da qualidade roxa. Assim como a diferença entre a qualidade do verde e do azul, a diferença entre a qualidade do azul e do roxo era imensa. Apenas Pokémon com qualidade roxa tinham uma chance realista de alcançar o nível campeão. Aqueles que permaneciam em azul, mesmo azul escuro, raramente alcançavam tais feitos sem uma quantidade enorme de recursos e muita sorte. Com Zolking na faixa quase roxo, Caim sentiu que uma nova porta se abrira para sua equipe. O sangue de Mel, embora não completamente absorvido, continuaria aprimorando lentamente as habilidades psíquicas de Zolking, aumentando seu poder e potencial. Caim já não se preocupava com o aspecto psíquico de Zolking, ele apenas esperava que sua conexão com a energia do tipo água não atrapalhasse seu progresso em direção à qualidade roxo clara. Por ora, porém, Zolking permanecia quase roxo. Caim conseguira extrair todo o potencial daquela linha mágica imbuída com traços do sangue de Mel. Além disso, o nível de Zolking havia aumentado, embora modestamente. O verdadeiro avanço não foi o nível, mas a mudança qualitativa em sua qualidade. Após algum descanso, Zolkin finalmente começou a se recuperar completamente da exaustão. Quando se levantou, Caim notou algo curioso. Seria possível que Zolkin tivesse engordado, ou melhor, ganhado mais músculos. Indo, Caim deu um tapinha no ombro de Zolkin, sentindo-se satisfeito e orgulhoso. Apesar dos riscos, Zolkin havia superado o desafio. Edom! Exclamou Zolkin animadamente, erguendo o braço e flexionando o bíceps em sinal de vitória. Sua expressão era de pura felicidade. O gesto foi tão inesperado que Caim e o resto dos Pokémon não conseguiram conter o riso. A memória de Zolkin foi um grande benefício para toda a equipe. Dapion, observando atentamente, começou a pensar que, com o crescente poder de seu irmão mais velho, talvez ele tivesse mais oportunidades de entrar em combate no futuro. Sem perder tempo, ele arrastou Zolkin para um canto para discutir estratégias. Caim, observando a cena, não conseguiu conter o sorriso. Com esse assunto resolvido, Caim começou a preparar o café da manhã para todos. Ainda faltavam 3 dias para a equipe Rocket os levar para fora da Ilha Mítica e o local ainda era uma fonte de recursos valiosos. Alguns Pokémon extremamente poderosos viviam na ilha, como um Venusaur de nível de elite que dominava a floresta no sudoeste da ilha. Esse Pokémon era uma verdadeira força da natureza, muito mais forte do que o Altaria que Caim havia encontrado anteriormente. Venusaur era um dos Pokémon de alto escalão que Caim preferia evitar, pois enfrentá-los seria muito perigoso. Esses poderosos Pokémon eram os verdadeiros guardiões dos recursos mais preciosos da ilha.
Embora Caim e sua equipe tivessem coletado alguns tesouros, eles só levaram o que os guardiões permitiram. Os recursos verdadeiramente valiosos ainda estavam fora de alcance, em terras dominadas por esses colossos. Mas isso não o preocupava. Caim já havia acumulado riquezas suficientes para se sentir satisfeito. Qualquer outro saque ele deixaria para quando a equipe Rocket chegasse. Caim não tinha intenção de revelar o que havia descoberto sobre os 3 pilares lendários nas ruínas de Mel. Ele deixaria que outros membros da equipe Rocket lidassem com eles, se necessário, enquanto ele guardava seu próprio segredo. Embora o paradeiro do Regi desaparecido ainda o intrigasse, Caim decidiu deixar esse mistério de lado por enquanto. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 615-614, deixando a Ilha Mítica e o chamado de Giovanni. 3 dias depois. Era o último dia na Ilha Mítica. Na beira da ilha, Caim finalmente avistou a nave que a equipe Rocket enviara para buscá-lo. 15 dias se passaram na ilha. Caim tinha visto tudo o que havia para ver e quanto aos recursos coletados, a equipe Rocket generosamente permitiu que o coletor ficasse com todos eles. No entanto, surgiu uma situação embaraçosa. A nave da equipe Rocket só veio buscar uma pessoa e essa pessoa era Caim. Sim, apenas Caim. Isso deixou os coordenadores da missão um tanto constrangidos. Eles esperavam que, apesar dos perigos, pelo menos um terço dos participantes retornasse, mas agora apenas Caim estava lá. O que tinha acontecido? O horário e o local de encontro foram claramente comunicados antes da chegada à ilha para que todos soubessem quando e onde precisavam estar. Segundo o que Caim sabia, apenas 4 pessoas ainda estavam vivas. Egi e Glacius estavam com muito medo de aparecer por receio de serem atacados, e Aurélia não queria encarar Caim naquele momento. Quanto a Aurélia, com seu poder e recursos, ela preferiu evitar a situação completamente. Ela não queria confrontar nem Regi, que era forte tanto em força quanto em posição, nem Caim, a quem ela havia traído anteriormente. A equipe que chegou para buscá-lo não era composta por pessoal de alta patente, embora estivessem surpresos por apenas Caim estar presente, não fizeram muitas perguntas. Assim que confirmaram que havia apenas uma pessoa para resgatar, escoltaram Caim em um pequeno barco até o navio maior posicionado além da barreira da ilha. Caim estava completamente calmo, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Já a bordo do navio maior, um oficial da equipe Rocket o interrogou. Caim detalhou a situação na ilha, omitindo, é claro, qualquer menção às ruínas do lendário Pokémon Meo. Quando perguntado sobre os outros, Caim simplesmente disse que não sabia nada sobre eles. Embora o policial parecesse cético em relação a essa resposta, eles acabaram não tendo outra escolha senão aceitá-la, já que Caim era o único sobrevivente visível. Finalmente, Giovanni foi contatado. Caim viu mais uma vez o rosto de Giovanni na tela e relatou o que havia acontecido na ilha. Giovanni não fez muitas perguntas nem demonstrou qualquer sinal de duvidar das palavras de Caim. Ele simplesmente ordenou que a segunda leva da equipe entrasse na ilha imediatamente e instruiu-os a resgatar quaisquer membros sobreviventes, se possível. Além disso, Giovanni ordenou que os dados fornecidos por Caim fossem distribuídos a todos os participantes da segunda expedição à ilha. Este segundo grupo incluía não apenas alguns dos oficiais de alta patente enviados diretamente por Giovanni, mas também numerosos oficiais superiores e membros regulares da equipe. O objetivo era explorar ao máximo os recursos da Ilha Mítica, utilizando uma abordagem sistemática para obter o maior benefício possível. Quanto aos que ainda pudessem estar vivos, Giovanni não se preocupava muito com eles. Se pudessem ser resgatados, seriam, mas se não, não seria uma perda significativa. Afinal, a equipe Rocket sempre tinha um fluxo constante de novos recrutas talentosos. Para surpresa de Caim, Giovanni não fez nenhuma pergunta sobre Regi os outros, permitindo-o deixar de lado, por ora, seu pior medo, que Regi pudesse ter um relacionamento próximo com Giovanni. Caim decidiu que, assim que retornasse, investigaria minuciosamente o passado de Regi, já que a situação permanecia obscura. Ao final da conversa, Giovanni elogiou as conquistas de Caim na região de Oem e expressou sua esperança de que Caim ascendesse rapidamente para se tornar um dos executivos da equipe Rocket. É claro que, para se tornar um executivo, ele primeiro precisava atingir o nível de poder necessário. Após o término da ligação, Caim respirou aliviado. A presença de Giovanni era inegável, e seu estilo de liderança inspirava respeito e lealdade em todos. Essa era a verdadeira essência de um líder. Não era de se admirar que a equipe Rocket tivesse crescido tão rapidamente nos últimos anos. O oficial da nave, ao ver os elogios de Giovanni a Caim,
lembrou-se de que Cain era a pessoa de quem todos nos altos escalões da equipe Rocket vinham falando ultimamente, o jovem que havia chamado a atenção de Giovanni. Embora o policial mantivesse uma atitude superior, demonstrou um pouco mais de respeito por Caim. Após registrar as informações fornecidas por Caim, o oficial providenciou um pequeno barco para levá-lo de volta ao continente. Todo o processo levou um dia inteiro para Caim, mas ele não teve escolha a não ser obedecer. Finalmente, tudo relacionado à ilha mítica havia terminado e o desenvolvimento futuro do local não tinha mais nada a ver com Caim. Com as capacidades da equipe Rocket, eles certamente conseguiriam uma amostra do DNA de Mel. O único obstáculo restante seria a potencial resistência dos Guardiões das Ruínas, o que seria bastante problemático. Daqui a alguns anos, Mewtwo deve aparecer. Fico pensando em qual será meu nível de poder até lá e se serei capaz de participar desse evento, ponderou Caim enquanto descansava no pequeno barco, com as mãos atrás da cabeça, refletindo sobre o futuro. Ele sabia que Regi e Glacius, com suas habilidades, não morreriam na ilha, mas estavam significativamente enfraquecidos. Se quisessem se vingar dele, precisariam de tempo, dando a Caim margem suficiente para avançar ainda mais. Quanto a Aurélia, Caim não guardava rancor dela. Contanto que ela não o atapasse, ele não a incomodaria. Afinal, ela era subordinada de Ariana e, embora não fosse a mais importante para Ariana, Caim não podia eliminá-la sem levantar suspeitas. Em resumo, Caim estava ciente de que havia começado a criar inimigos dentro da equipe Rocket, como Regi, Glacius e até mesmo Lucius, que ocupavam um cargo executivo. Algumas questões ele poderia resolver agora, mas outras teriam que esperar. Além disso, algumas exigiriam a proteção de aliados para evitar represálias. Apesar dos desafios, as recompensas desta expedição foram substanciais. Ele havia conseguido capturar uma altaria de nível quase de elite, juntamente com 2 filhotes de altaria. Embora os altaria pudessem não obedecer completamente fora da ilha, o relacionamento amigável entre eles garantiria algum nível de cooperação. Ele também capturou uma colônia inteira de Kabin, incluindo uma que estava sofrendo mutações, embora não tivesse certeza em que ela acabaria se transformando. Os suprimentos para seus Pokémon, como Lavitar e Aron, também foram garantidos. Por fim, ele encontrou um tufo de pelo manchado com o sangue de Mil nas ruínas, o que quase o levou ao nível intermediário de poder psíquico e melhorou a qualidade de Zoking para quase roxo, com potencial para atingir a qualidade roxo claro no futuro. Ah, e ele quase se esqueceu de mencionar Floet, que Caim decidiu levar consigo depois de consultá-lo antes de deixar a ilha. Além de tudo isso, os recursos coletados na ilha eram incontáveis. Caim estimou seu valor total em dezenas de milhões de Poké-dólares. Com o aumento no poder de seus Pokémon, Caim fortaleceu significativamente sua posição. Resumindo, os frutos dessa aventura foram incrivelmente gratificantes. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 616 a 615 A identidade de Regi. Passaram um dia inteiro navegando no mar. A equipe Rocket havia implementado medidas de proteção bastante decentes a esse respeito. Finalmente, eles chegaram à cidade de Vermilion. Caim percebeu que o clima em Vermilion City estava um pouco tenso. Os moradores da cidade pareciam estar com peças sem vontade de passar muito tempo nas ruas ou fora de suas casas. Ao que tudo indica, a equipe Rocket reuniu um número significativo de membros poderosos em Vermilion City. Como o Tenente Suji era membro da equipe Rocket e mantinha bom controle sobre a cidade, a aliança não detectou nada de incomum. Cain recebeu uma mensagem e dirigiu-se à base da equipe Rocket em Vermilion City. Numa sala secreta, Caim estava sentado em frente a Umbra. Desde que soube do retorno de Caim da Ilha Mítica, Umbra deixou uma mensagem para ele encontrar assim que chegasse à cidade de Vermilion. Por coincidência, Caim também tinha algumas perguntas que queria fazer a Umbra. Embora a diferença de força e posição hierárquica entre eles ainda fosse considerável, já não era tão grande como antes. Aí não era mais alguém que Umbra pudesse matar à vontade, no mínimo, ele agora precisaria da permissão de Giovanni. Afinal, Caim havia demonstrado potencial e lealdade suficientes a Giovanni que o mencionara em diversas reuniões internas. Caim havia se tornado um exemplo para os outros membros da equipe Rocket, um símbolo para aqueles de origens humildes. Agora, Caim poderia ser considerado parte do círculo íntimo de Giovanni, o que lhe permitiria evitar os conflitos internos entre as facções da equipe Rocket. Seu status de pessoa oculta havia melhorado significativamente. Como foi? A colheita foi boa? Perguntou Umbra, segurando um livro com um sorriso malicioso no rosto. Caim assentiu com a cabeça.
Nada mal. A ilha é bastante perigosa, mas as oportunidades lá são significativas. O senhor não tem interesse em explorá-la? Uma ilha inexplorada por séculos, repleta de recursos, certamente é abundante. Se você voltar vivo, seu progresso será notável. Estou pensando em ir, respondeu Umbra. Umbra já não demonstrava a mesma arrogância de antes. Com o tempo, eles se tornaram mais íntimos. Se você decidir ir, posso sugerir alguns lugares valiosos. Os Pokémon nessas áreas eram muito fortes para mim, mas com a sua força não seria difícil obter recursos, disse Caim. Embora Caim tivesse conquistado a confiança de Giovanni, ele ainda não tinha intenção de se distanciar da facção de Umbra dentro da equipe Rocket. Alé. Umbra ergueu uma sobrancelha, intrigada. Se as sugestões de Caim fossem boas, isso poderia economizar muito tempo para Umbra e aumentar seus ganhos. Mas primeiro, e quanto à sua partida? Ouvi dizer que você foi o único a embarcar no navio. Tem algo a dizer? Perguntou Umbra, seriamente. O coração de Caim apertou um pouco, mas ele manteve a compostura. Naquele dia, eu fui o único a embarcar no navio, mas tenho certeza de que havia outros vivos na ilha. Alguns optaram por não partir por motivos específicos. É verdade. Pouco depois de você partir, a ilha enviou sinais e, gradualmente, outros começaram a deixá-la. No final, 7 sobreviveram. 7. Caim ficou um pouco surpreso. Além dele, Regi, Placius e Aurélia, havia outros 3 escondidos na ilha. Ele não tinha certeza se eles haviam se escondido por fraqueza ou simplesmente não estavam interessados nas ruínas antigas da ilha. Sim, 7. Parece muito. Perguntou Umbra, olhando para Caim com curiosidade. Não, eu pensei que menos sobreviveriam, respondeu Caim friamente, mentindo descaradamente. Umbra deu uma risadinha ao ouvir a resposta de Caim e continuou. Ouvi dizer que Regi e seu companheiro ficaram gravemente feridos. Eles perderam muita força e vários de seus Pokémon ficaram sem potencial. Eles até receberam um Pokémon de nível quase de elite como Trunfo, mas ele morreu na ilha. Quando perguntado sobre o ocorrido, Regi não quis dar muitos detalhes, provavelmente para evitar humilhação. Você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Umbra. Não, não sei muito sobre ele, respondeu Caim, indiferente. Embora Umbra suspeitasse do envolvimento de Caim, ninguém mencionou isso abertamente para evitar problemas. Poucos, como Umbra, acreditavam que Caim estivesse envolvido. Os outros membros de alto escalão da equipe Rocket, por mais capazes que considerassem Caim, não acreditavam que ele pudesse enfrentar um Pokémon de nível quase de elite. A propósito, quem é Regi de verdade? Segundo os registros oficiais, ele é um subordinado próximo do Tenente Surge, mas sinto que há algo mais por trás disso, perguntou Caim. Vé. Bem, isso não é segredo para a equipe Rocket. Regi é de fato um subordinado do Tenente Surge, mas não um de seus homens de confiança, ele está lá apenas de nome. Sua verdadeira identidade está ligada ao antigo líder da equipe Rocket. Você sabe que a mãe de Giovanni era a líder anterior, mas sabe quem era o pai dele? Você provavelmente nunca ouviu falar dele. O pai de Giovanni era membro de uma família pequena e Regi é o atual herdeiro dessa família. Embora essa família tenha crescido junto com a equipe Rocket, agora ela é uma das mais poderosas da região de Kanto. É por isso que Regi ocupa uma posição especial na equipe Rocket. Até mesmo Giovanni prefere ignorá-lo em muitos casos, deixando-o agir por conta própria. Então Regi está se aproveitando de sua posição privilegiada? Perguntou Caim. Ao ouvir a explicação de Umbra, Caim entendeu tudo. O pai de Giovanni não era famoso, mas dizia-se que era um pesquisador brilhante que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da equipe Rocket antes de morrer jovem. Sua família se beneficiou com a ascensão da equipe Rocket, tornando-se uma família poderosa em Kanto. Eiji, devido ao seu status especial, tinha certa margem de manobra dentro da equipe Rocket. Após ouvir isso, Caim também se lembrou de que, no mangá, Giovanni tinha um filho. No entanto, nem em sua vida passada nem na atual ele havia visto qualquer sinal dele. Talvez Giovanni o estivesse mantendo escondido, ou talvez o tivesse enviado para treinamento. Ou, quem sabe, o fio de Giovanni fosse apenas um elemento fictício do mangá e não existisse neste mundo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 617 a 616. A unidade Sombrizento em ação. Quando Caim saiu, ele continuou refletindo sobre a identidade de Regi. Como herdeiro daquela família e alguém com o direito de se tornar o líder da equipe Rocket, matar Regi traria muitas complicações. No entanto, Caim acreditava que Giovanni provavelmente não dava muita atenção àquela família ou a Regi.
Ontem, durante a conversa de Caim com Giovanni, não houve menção a Regi, como se a vida ou a morte dele não importassem em nada. Na verdade, não havia muita ligação sanguínea entre Giovanni e Regi. Talvez Giovanni realmente não queira ver Regi. É só que, como líder, ele não se importa em lidar com alguém tão insignificante e alguns membros de patente inferior interpretam isso mal, o que leva à situação atual, pensou Caim, sorrindo. Essa possibilidade não era desprezível. Se fosse confirmado que Giovanni tinha fios, Caim poderia ter 80% de certeza. Mas, por enquanto, a probabilidade permanecia em 50%. Caim também não queria correr o risco, pois poderia perder mais do que ganhar. Regi, é melhor deixá-lo viver, porque enquanto Giovanni estiver por perto, não importa o quanto rejiqueça, ele não causará grandes problemas. Imagino que muitos outros também tenham percebido isso, mas, assim como eu, não querem correr o risco. Caim deu um leve sorriso e saiu da base da equipe Rocket. Em seguida, ele mudou sua aparência para se assimilar a um membro da liga, saiu de Vermilion City e seguiu em direção a Saffron City, montado em seu Pokémon Tropius. Após a saída de Caim, uma ondulação semelhante a uma distorção espacial apareceu em um canto do quarto de Umbra, revelando uma figura. O que você acha, Tenebris? Perguntou Umbra sem levantar os olhos, concentrando-se calmamente no livro que tinha em mãos. O garoto escondeu algumas coisas, talvez relacionadas àquele Pokémon, mas não é importante. De ele compartilhou sobre a IA tem algum valor, respondeu Tenebris, vestido com um elegante terno preto que revelava apenas seus olhos. Umbra e Tenebris, os dois vice-líderes da unidade Sombra, estavam entre os aliados mais próximos de Giovanni e sabiam muito mais sobre a equipe Rocket do que a maioria. O líder está perseguindo o meu há muito tempo. Dizem que, desde a época do líder anterior, meu é alvo da equipe Rocket, mas infelizmente ele nunca foi visto, disse Umbra, erguendo lentamente a cabeça para o ar para Tenebris, que estava em um canto escuro da sala. Esta ilha mítica é o resultado de anos de busca. O líder não pode esperar mais e nos ordenou que fôssemos até a ilha para encontrar qualquer informação sobre meu, quanto mais detalhada, melhor, explicou Tenebris, transmitindo as ordens de Giovanni. Descobriu-se que Giovanni tinha algumas informações sobre a ilha mítica e acreditava que algo relacionado a meu poderia estar lá. Ah, está na hora de agir novamente. Após dizer isso, Umbra fez uma pausa, sorriu e continuou: tudo bem. Muitos estavam ansiosos para me ver fracassar, pensando que minha força havia diminuído muito. Até mesmo alguns dos mais novos, como Lucius, ousaram me desafiar repetidamente. É hora de mostrar a eles do que a unidade das sombras é feita. Sim. Vindo do canto, ouviu-se uma resposta fraca, mas a figura nas sombras já havia desaparecido. Umbra olhou para o canto onde Tenebris estivera e ficou pensativa. Antes do anoitecer, Caim chegou ao centro Pokémon em Saffron City. Ele fez o check-in no centro e entregou seu Pokémon, certificado pela Liga, à enfermeira Joy para que ela verificasse se havia alguma lesão oculta. Por meio do representante da Devon Corporation em Saffron City, Caim comprou uma passagem para o voo mais rápido até Malville City, na região de Oem. À meia-noite, às 12h, Caim embarcou no avião com destino a Malville City. O motivo pelo qual ele não foi para Rustboro City foi que Caim sabia que Steven estava treinando em outro lugar. Mesmo que chegasse a Rustboro City, não conseguiria encontrá-lo. Era melhor ir diretamente para Malville City, que ficava um pouco mais perto de Leafton. Quando Caim chegou à entrada da cidade frondosa, descobriu que o lugar havia mudado drasticamente. O prédio mais alto ainda era o ginásio de água do Caim, seguido pelo Centro Pokémon, a Guilda dos Criadores e a Delegacia de Polícia da Liga. Mas, além desses, havia agora um novo distrito comercial que Caim havia discutido com Steven antes de partir, a Rua Comercial de Leafton. Para desenvolver o comércio na cidade, a Devon Corporation fez um grande esforço para construir uma estrada larga ligando Malville City a Leafton, facilitando o transporte. Não havia como negar que as equipes de construção no mundo Pokémon eram realmente impressionantes. Caim havia estado ausente por apenas 15 dias, mas todos os edifícios da cidade frondosa já estavam concluídos, e muitos deles estavam em uso. As lojas da rua comercial já estavam abertas. Embora não estivesse lotada, em comparação com a antiga cidade arborizada, era muito mais animada. Sorrisos também podiam ser vistos nos rostos dos moradores de Leafton. Caim desenvolveu a cidade e proporcionou oportunidades de emprego para seus moradores, aumentando sua renda econômica e estimulando o crescimento da cidade. Agora havia muitos rostos novos, pessoas que vieram de lugares diferentes, atraídas pela publicidade da Devon Corporation para a rua comercial.
Além disso, a inauguração da academia em Leafton tornou o local uma parada obrigatória para muitos treinadores em suas jornadas. As montanhas inexploradas da região também atraíram muitos treinadores ansiosos por explorá-las. No entanto, seguindo as ordens de Caim, uma grande parte das montanhas atrás do ginásio foi designada como território do ginásio e ninguém podia entrar sem autorização. Ao lado do ginásio, havia um grande buraco onde operários estavam escavando terra. Este era o lago artificial que Caim havia planejado antes de partir, e agora ele tinha dimensões consideráveis. Ainda estava em processo de expansão, com as instalações circundantes também sendo melhoradas. Uma vez concluído, o lago se tornaria uma das principais atrações de Leafton. Muitos Pokémon do tipo água viviam ali, e os treinadores que procuravam capturar um encontrariam neste lago um local importante, aumentando ainda mais o fluxo de visitantes para a cidade. Além disso, graças à presença de Caim, da equipe celestial e ao respeito que seu mestre, Matsuda Takashi, inspirava, nenhuma nova organização criminosa surgiu em Leafton. Qualquer organização que tentasse se estabelecer era rapidamente eliminada pela equipe celestial. Hoje, tanto abertamente quanto secretamente, Caim tinha controle absoluto sobre a cidade Foa. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 618 a 617. O sistema em colapso e o nome imponente de Caim. Após percorrer tranquilamente a cidade frondosa, Caim ficou bastante satisfeito com o desenvolvimento atual. A partir daquele momento, a economia da cidade cresceria cada vez mais, permitindo-lhe obter uma grande quantidade de recursos. Além disso, com o grupo de pequenos Cabin que ele havia obtido na Ilha Mítica, ele não precisava mais se preocupar com recursos para treinar Larvitar e os outros. Após terminar sua caminhada, Caim foi diretamente para a filial da Guilda dos Criadores. Seu mestre, Matsuda Takashi, era atualmente o presidente da filial da Vila Foa e também o presidente da Guilda dos Criadores de toda a região de Ueno. Como só havia essa filial em Ueno, o véu Matsuda estava assumindo ambos os cargos. Ao entrar no prédio, Caim percebeu que já havia muitas pessoas, alguns criadores de diferentes regiões e treinadores em busca de Pokédocos. Com um crachá de vice-presidente, Caim foi direto para o último andar, onde ficava o antigo laboratório de Matsuda. Contudo, seu mestre estava em um momento crítico de seu experimento, então não tinha tempo para lhe dar atenção. Após algumas perguntas rápidas, o véu Matsuda o dispensou, pedindo-lhe que não o incomodasse mais. Caim mencionou que queria usar o computador de seu mestre para investigar algo e, sem hesitar, o véu Matsuda permitiu que ele o fizesse com um amplo gesto de mão. E então, o sistema entrou em colapso. Não foi nenhuma surpresa, considerando que o véu Matsuda era um dos criadores mais antigos da Liga. A quantidade de informações armazenadas em seu computador excedeu todas as expectativas de Caim, superando até mesmo o que ele havia obtido anteriormente na base de pesquisa da equipe Rocket no Lago da Ira. Embora grande parte das informações não fosse particularmente útil, uma boa parte era inestimável para Caim. O sistema, ao copiar e baixar freneticamente todas as informações, entrou em colapso devido à sobrecarga e entrou em estado de autoproteção. Provavelmente levaria vários dias para se recuperar completamente. Mesmo após a recuperação, o sistema precisaria de muito tempo para processar todas as informações, organizando o que era relevante para Caim e armazenando o restante em sua área de descarte. Entre os dados coletados, havia não apenas pesquisas antigas de Matsuda, mas também informações confidenciais da Guilda dos Criadores, incluindo alguns documentos bastante comuns e outros mais secretos. Caim estimou que, além de informações sobre a criação de Pokémon, existiam dados que poderiam servir como métodos para melhorar a qualidade dos Pokémon. Seu plano era usar esses dados, juntamente com todas as informações que havia coletado, para encontrar uma maneira eficiente de melhorar a qualidade de seus Pokémon. Após se despedir do véu Matsuda, Caim foi ao centro Pokémon para cumprimentar a enfermeira Joy, que estava de serviço em Leafton, e depois fez o mesmo com a oficial Jenny na delegacia da Liga. Isso marcou oficialmente o retorno de Caim e, com ele, o início de uma nova era de rápido desenvolvimento para a cidade. Quando Caim chegou à academia, ficou impressionado com o estado atual do local. Todas as instalações já estavam totalmente equipadas e os funcionários desempenhavam suas funções diligentemente. Alguns limpavam enquanto outros recebiam os visitantes. Não havia desafios no ginásio naquele momento, então Caim pôde encontrar Ski, que estava atuando como líder substituta. Ski, vestida com o uniforme de líder interina, estava treinando os 3 Pokémon do tipo água que Caim havia deixado para ele. Ele parecia um membro da liga de fato.
Ao ver a chegada de Caim, Ski demonstrou grande alegria e correu em sua direção, deixando suas tarefas de lado. Caim, sorrindo, o deteve antes que pudesse se ajoelhar e disse: Parece que você se saiu bem como líder substituto. Muito bem. Ele não estava sendo sarcástico. Caim estava genuinamente satisfeito. Se organizou de forma eficiente a equipe e as tarefas do ginásio, e até mesmo os 10 Pokémon do tipo água que Caine confiou tornaram-se obedientes e estavam concluindo seu treinamento de forma excelente. Era evidente que Ski havia aprofundado seu conhecimento sobre Pokémon do tipo água, pois, caso contrário, não teria começado a treiná-los tão facilmente. Afinal, haviam se passado apenas cerca de 15 dias desde a partida de Caim, e tudo já estava funcionando perfeitamente. Ski provou ser um excelente administrador, mesmo que seu talento para combate não se comparasse ao de Miyamoto ou Alex. No entanto, suas habilidades de gestão eram superiores. Além de cuidar dos assuntos da academia, Ski também administrava as finanças da Heaven, supervisionando todas as receitas e despesas. Senhor, o senhor retornou. Parece que teve bastante sucesso, disse Ski com um sorriso. Cain assentiu com a cabeça e perguntou: Sim, houve algum desafio recente na academia? Sim, logo depois que você saiu, não havia muitos, mas nos últimos dias houve um aumento nos desafios. Vários grupos têm vindo todos os dias e, de acordo com suas instruções, a entrada para assistir às batalhas continua gratuita por enquanto, respondeu Ski respeitosamente. Pachun, treine bem esses três Pokémon do tipo água, se você cuidar bem deles. Eles também têm potencial para alcançar o nível quase elite. Você pode usar alguns recursos da equipe Heaven para o treinamento deles, mas certifique-se de manter um registro de se caímos. Skay, cheia de alegria, respondeu com entusiasmo: Entendido. Kai não estava preocupado com uma possível má administração de sua parte. Agora ele tinha o poder de esmagar facilmente qualquer rebelião. Com o sistema, assim que se recuperasse, ele poderia comparar os registros de Ski com os de Miyamoto e Alex para detectar quaisquer irregularidades em segundos. Mas ele não acreditava que nenhum deles teria coragem de enganá-lo. Naquele momento, Cain era o maior apoio tanto da equipe Rocket quanto da Liga, e ninguém seria tolo o suficiente para traí-lo. Qualquer pessoa com olhos lúcidos podia ver o imenso potencial que Caim possuía. Atualmente, Caim possuía múltiplas identidades, cada uma mais impressionante que a anterior. Oficial da divisão de foguetes em Oem, nomeado por Giovanni. Um dos gêmeos do Oenstats promovido pela Liga. O líder de ginásio da cidade agorizada. Vice-presidente da Associação de Criadores de Leafiton. Criador mais jovem a alcançar o nível intermediário na história. Amigo próximo do herdeiro da Devon Corporation. Líder da equipe Cell e chefe do grupo de caça celestial. Com todas essas identidades acumuladas, mesmo que Caim não tivesse talento, ele seria capaz de chegar ao topo por meio dos recursos disponíveis. Seu nome era imponente. Tanto Giovanni quanto a Liga esperavam que Caim fortalecesse seu poder e subisse ainda mais alto. Portanto, que os outros não eram tolos. Por que procurar outro protetor quando já estavam sob a proteção de alguém tão poderoso quanto Caim? Serem seus seguidores leais era o que lhes trazia mais benefícios. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 619 a 618. Organização. Que explicou brevemente a Caim o que havia acontecido durante sua ausência, tanto na academia quanto dentro da equipe Cell. Embora Caim tivesse estado ausente por apenas cerca de 15 dias, as mudanças foram significativas. Atualmente, a academia contava com 30 funcionários formais, todos contratados por meio de processos seletivos regulares, incluindo 2 árbitros profissionais. Além disso, a academia estava pronta para começar a recrutar aprendizes, mas essa decisão exigia a aprovação de Caim, então Ski não se atreveu a tomá-la sozinho. O lago artificial em Leafitome estava pela metade, e esperava-se que o primeiro grupo de Pokémon do tipo água fosse introduzido em um mês, embora o custo dos recursos até então fosse considerável. A equipe Heaven também havia crescido rapidamente. Depois de estabelecer sua base na montanha, eles recrutaram muitos órfãos, vagabundos e pessoas empobrecidas de Leafton, Vedantufton e Malville City, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem treinadores. Aqueles que completassem determinadas missões poderiam se tornar membros oficiais. Para alcançar esse objetivo, eles tiveram que passar por uma avaliação baseada nos padrões utilizados pela equipe Rocket, com os quais Miyamoto estava muito familiarizado. Assim, a equipe Cell contava atualmente com 4 oficiais além de Caim, Ski, Miyamoto, Alec e Karen.
Karen era mais forte e liderava o grupo de caça celestial, enquanto os que era mais fraca, cuidando da administração diária. Miyamoto e Alex supervisionavam o treinamento e lideravam os membros em batalhas e capturas de Pokémon. Além disso, Caim trouxe várias pessoas da ilha da prova, como Fox e outras que demonstraram bom potencial, nomeando as capitães. Até mesmo VP, que era o terceiro no comando da gangue da Serpente Negra, havia se tornado um desses capitães. Ao todo, havia 12 capitães de equipe, cada um responsável por 20 membros oficiais. Ski e os outros oficiais supervisionavam 3 equipes cada. É claro que havia ainda mais membros externos. Incluindo os membros oficiais, externos e o grupo de caça celestial, a equipe chegou a um total de 1.000 membros. Como principal força subterrânea em Liafitou, esse tamanho era suficiente para uma cidade que crescia tão rapidamente. No entanto, a equipe ainda carecia de poder de alto nível. Com exceção de Karen, os outros tinham força equivalente à de um capitão da equipe Rocket. Karen, por sua vez, estava prestes a alcançar o nível de oficial. No passado, isso teria sido suficiente para a cidade For, mas agora a cidade exigia um desenvolvimento ainda mais rápido. Após entender a situação, Caim pediu a Ski que reunisse Miyamoto e os outros para uma pequena reunião. Após parabenizá-los, Caim distribuiu alguns Pokémon que havia capturado na Ilha Mítica, incluindo alguns que havia tomado de outros treinadores. Como ele não precisava mais de dinheiro, esses Pokémon não me eram muito úteis, mas poderiam ajudar a fortalecer sua equipe. Uma vez que esses Pokémon fossem treinados, sua força aumentaria rapidamente. Caim também os informou que todos os lucros da equipe Cell deveriam ser reinvestidos em seu crescimento, distribuindo recursos tanto entre os membros de escalões inferiores quanto entre os superiores, para que pudessem aprimorar suas habilidades o mais rápido possível, independentemente do custo. Agora que Caim possuía uma vasta quantidade de recursos, ele estava mais focado em fortalecer seus subordinados. Se sua equipe não conseguisse acompanhar seu crescimento e atingisse apenas o nível de capitão, Caim teria que lidar sozinho com inimigos mais fortes, o que causaria muitos problemas. Qual era o sentido de ter uma equipe se seus membros não conseguiam resolver os problemas sozinhos? Se Caim tivesse que fazer tudo por eles, estaria agindo como babá. Com a distribuição de Pokémon e os recursos fornecidos, Ski e os outros melhorariam seu poder em um ritmo acelerado. Com os recursos que Caim havia alocado, sua equipe estaria em pé de igualdade com os membros de elite de outros grupos dentro da equipe Rocket. Seria ruim para eles serem subordinados diretos de Caim. Na realidade, Ski e os outros não tinham progredido lentamente, era apenas que, comparado ao ritmo acelerado exigido por Caim, parecia que estavam ficando para trás. Agora, Caim queria que eles, ao menos, se mantivessem próximos o suficiente do seu ritmo para não perderem a oportunidade de presenciar sua ascensão. Após darem todas as instruções, Ski e os outros rapidamente retornaram às suas tarefas. Enquanto isso, Caim foi para o quintal de sua casa para organizar o treinamento de seus Pokémon e acomodar a altaria e o grupo de Cabin. Os Pokémon adicionais foram distribuídos entre seus subordinados, mesmo aqueles que Caim considerava inúteis, mas que eram valiosos para Ski e seu grupo. A única exceção foi Figon, que Caim decidiu manter, pois seu potencial e habilidades eram muito bons. Mesmo que não usasse em batalhas, poderia servir como sua montaria voadora. Seu Topius atual ainda era muito fraco. Caim libertou seus Pokémon. Sukin e Onchkrow já estavam acostumados com o lugar, enquanto Larvitar e os outros corriam animados por todos os lados. No entanto, Floete, a integrante mais recente da equipe, era um pouco tímida por ser nova no grupo. Aí não lhes deu um plano de treinamento imediatamente, pois, depois de sobreviverem na natureza por 15 dias, o melhor era relaxar um pouco para aliviar o cansaço físico e mental. Assim que seus Pokémon se sentiam mais relaxados, eles adormeciam rapidamente e hoje Caim lhes deu o dia de folga. Enquanto isso, Floete começou a plantar flores no quintal, já que fazia muito tempo que não trocava a flor que carregava e o quintal de Caim não tinha jardins, o que a deixava desconfortável. Nos 15 dias em que esteve com Caim, Floete subiu de nível, passando de 30 para 38, aproximando-se do nível avançado, o que a deixou muito feliz. A convivência com Caim, tirando alguns sustos ocasionais, não era ruim. Caim não tinha muitos Pokémon do tipo grama, então Floete poderia preencher essa lacuna temporariamente. Além disso, Floete tinha um movimento especial, camuflagem. Com esse movimento, Floete poderia mudar seu tipo de acordo com o ambiente, transformando-se em um tipo grama quando secada por vegetação.
Isso permitiu que ela aprimorasse seus golpes do tipo Gama juntamente com sua aptidão natural para golpes de suporte, tornando-a um Pokémon de grande valor estratégico. Embora seu potencial não fosse dos melhores, ela ainda tinha uma evolução restante, então Caim não estava preocupado com seu desenvolvimento. Mais importante ainda, o tipo Fada estava ganhando popularidade e Caim sentiu que era hora de explorar mais esse tipo de Pokémon. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 620 a 619, estabelecendo Altaria e o grupo Cabin. Na manhã seguinte, após passarem a noite no quintal, Altaria e seus dois fios, guiados por Caim, dirigiram-se para as montanhas atrás da aldeia. Atrás do ginásio estendia-se uma cordilheira florestada sem fio. Inicialmente, poucas pessoas se aventuravam por ali, pois não só não havia caminhos, como também era repleta de Pokémon selvagens. A menos que fosse absolutamente necessário, a maioria evitava entrar na área. Agora, com a divisão territorial estabelecida pelo ginásio da cidade arborizada, ainda menos pessoas se aventuravam na zona. Altaria e seus dois filhotes poderiam viver aqui livremente sem se preocupar em serem perturbados. Mesmo que alguém tentasse incomodá-los, teria que enfrentar o temperamento de Altaria. Na Ilha Mítica, onde o nível médio dos Pokémon era tão alto, Altaria conseguiu dominar seu território, então, em comparação, a área atrás da cidade fulante não representou nenhum desafio para ela. Com Altaria e Absol nas montanhas, Caim imaginou que ninguém poderia entrar sem sua permissão. Altaria, você pode ficar aqui por enquanto. Embora os recursos sejam um tanto escassos, você não terá problemas para viver e prosperar aqui. Além disso, a academia fica perto. Se quiser, pode vir ao quintal para as refeições sempre que desejar, você será sempre bem-vinda, disse Caim telepaticamente para Altaria. Altaria e seus dois filhos haviam se acostumado com a comida de alta qualidade que Caim fornecia e agora achavam difícil consumir refeições mais simples ou menos nutritivas. Assim, era certo que eles viriam ao quintal na hora das refeições. Além disso, Caim não havia rompido o vínculo em que Altaria, os dois Swablu e suas Pokébolas, o que significa que eles ainda tinham um dono. Isso significava que, mesmo que alguém tentasse capturá-los, não conseguiria. Caim havia planejado isso cuidadosamente. O fato de Altaria e seus descendentes virem comer regularmente era uma prova das intenções ocultas de Caim. Claramente, seu objetivo era vinculá-los à sua causa, deixando-os pouca margem de resistência. Afinal, não parecia haver nenhuma desvantagem nesse acordo. Era verdade que Altaria era poderosa, mas ela estava há muito tempo estagnada no ápice do nível quase elite, mesmo antes de ter seus filhos. Até então, ela não havia conseguido ultrapassar esse limite. Com a ajuda de Caim, romper essa barreira poderá se tornar mais fácil. Quanto aos dois Sabu, embora tivesse nascido antes de Dapion, ainda se comportavam como crianças sob a proteção de Altaria. Tanto sua maturidade quanto sua força deixavam muito a desejar. Na Ilha Mítica, isso não era um problema sob os cuidados da mãe. Mas agora, no mundo exterior, com tantos Pokémon poderosos por perto, era essencial que os dois filhotes crescessem. Naquele momento, Altaria, que não era particularmente hábil em educar seus filhos, provavelmente delegaria a tarefa difícil a Caim, não me deixando outra escolha senão aceitá-la. Altaria assentiu com a cabeça após ouvir Caim e começou a organizar sua nova casa com seus fios, tornando-a o mais confortável possível. O Soblu queria se reunir com Larvitar e os outros Pokémon de Caim, com quem havia formado uma grande amizade, mas sob o ar severo de sua mãe, ele desistiu rapidamente. Eles teriam que esperar até a hora da refeição para brincar com eles novamente. Depois, Caim foi sozinho até a base da montanha que dava para o quintal. Ele retirou mais de 200 Pokébolos, uma cena incomum. Ele libertou todos os Kabink, sendo o primeiro a emergir o ministro Kabin. O ministro começou a inspecionar a área para garantir que ela fosse segura e livre de perigos, demonstrando seu papel como um zelador muito responsável. Enquanto Caim se comunicava com o ministro Kabink, ele continuava libertando os outros Kabink, que entenderam que aquele lugar seria seu novo lar por um tempo. A montanha inteira. O interior da montanha seria o território deles. Embora ainda não tivesse sido desenvolvido, eles precisariam escavar e organizar a área por conta própria. Isso não foi um problema para o Kabin. Eles já haviam mudado de casa várias vezes antes e sabiam como estabelecer seu território e organizar seu ambiente. Com a aprovação de Caim, o ministro Kabink começou a liderar os Kabink na escalação de sua nova moradia. Quanto à energia necessária para sobreviver, os Kabink podiam extraí-la das rochas e do solo da montanha, então Caim não precisava se preocupar.
No entanto, Caim, sempre à procura de oportunidades, já tinha um plano. Ele forneceria Pokébloques de nível baixo, que lhes permitiriam absorver energia muito mais rapidamente do que das rochas e do solo, acelerando o processo. Agora que Caim não tinha mais problemas financeiros, fornecer esses Pokébloques não era difícil. Assim que os Kabink estabilizassem sua colônia e começassem a produzir minerais e diamantes, Caim teria uma fonte de renda estável, e o custo dos Pokéblocos seria irrelevante em comparação aos lucros. Caim também não se preocupou em encontrar compradores para os minerais e diamantes. Ele tinha um amigo rico. Ele poderia vender tudo para Steven, que poderia usar para si mesmo ou vender através da Devon Corporation. Caim só precisava garantir que receberia sua parte. Além disso, a Devon Corporation, controlada pela família de Steven, consumia uma quantidade enorme de minerais raros todos os anos. Os minerais produzidos pelos Kabink eram de qualidade muito superior aos que Steven havia vendido a Cain anteriormente, portanto, a família Stone certamente teria interesse. Enquanto o ministro Kabink liderava a escalação, Cain manteve consigo um Kabink especial que estava passando por uma mutação. O ministro Kabink não tinha objeções. É apenas um Kabink e não afetaria a colônia, chegando até a aconselhar o Kabink mutante a obedecer a Cain. Para a colônia de Kabink, Cain já era um grande benfeitor. Se um dia ele encontrasse uma Diancie, Cain seria a pessoa mais importante do reino de Kabink, perdendo apenas para Diancie. A verdade é que a colônia Kabink havia sido completamente convencida por Caim, sem considerar que, mesmo que Caim não encontrasse uma Diancie depois de 5 anos, o que eles poderiam fazer. Inicialmente, Caim tinha essa intenção. Mas depois de ver o Kabink em mutação, Caim pensou que havia uma chance real de ele evoluir para um Diancie, embora as probabilidades não fossem muito altas. Afinal, o ministro Kabink já era uma forma de mutação. Quem sabe? Pode acabar evoluindo para uma nova forma, como o General Kabink. Nada era garantido. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 620 e 1620, Cinti. Após se estabelecer em Altaria e nos Kabink, Caim retornou ao seu quintal. Inicialmente, ele planejava treinar com seus Pokémon, mas recebeu uma mensagem de Ski. Após seu retorno, Caim decidiu aceitar alguns desafios na academia, mas apenas se os desafiantes fossem fortes o suficiente. Skill informou que um treinador muito poderoso havia chegado para desafiar a academia. Caim interrompeu seu treinamento com seus Pokémon, os recolheu para suas Pokébolas e dirigiu-se ao ginásio. Ski não havia mencionado quem era o desafiante, mas Caim sabia que ela não o incomodaria sem um bom motivo. Se o desafiante não fosse excepcionalmente forte, Ski, como líder interino, teria aceitado o desafio ele mesmo. Caim não morava no ginásio, mas bem ao lado, então levava apenas alguns minutos para chegar lá. Quando Caim entrou no ginásio pela porta lateral, viu que uma multidão já estava reunida para testemunhar o desafio, juntamente com outros que aguardavam sua vez de desafiar o ginásio. No entanto, todos os desafiantes estavam de lado, enquanto uma pessoa, de braços cruzados, permanecia na frente, ignorando os murmúrios ao redor, esperando a chegada de Caim. Era uma mulher. Ela tinha longos cabelos dourados, traços incrivelmente delicados, como uma boneca perfeitamente esculpida. Usava uma capa preta ajustada e calças pretas, o que conferia um ar que era uma mistura de anjo e demônio. Quando Caim a viu, ficou estupefato. Cynthia. Não havia dúvidas, aquela treinadora diante de todos era Cynthia, a futura campeã da região de Sinnoh. Cynthia era uma treinadora que dominava vários tipos de Pokémon, o que lhe permitia adaptar suas estratégias a qualquer oponente. Ela atingiu esse nível porque, quando era mais jovem, viajou por diversas regiões, desafiando treinadores poderosos e participando ativamente de torneios organizados pela Liga Pokémon. Graças à sua experiência em batalhas e aos seus poderosos Pokémon, ela se tornou a campeã de Sinnoh. No mundo Pokémon, muitos membros da Elite 4 e campeões se especializam em um único tipo de Pokémon. Isso lhes permite alcançar altos níveis de poder rapidamente, embora isso tenha o custo de possuírem fraquezas evidentes. Cynthia, por outro lado, não tinha essas fraquezas, pois utilizava uma grande variedade de tipos de Pokémon. Embora isso tornasse sua jornada mais desafiadora, também lhe dava a vantagem de não ter limites para seu crescimento. É uma escolha que muitos treinadores precisam fazer, um caminho rápido, porém limitado, ou um repleto de dificuldades, mas com potencial ilimitado. É claro que existem exceções, como Steven Stone, que tem um Pokémon pseudo-lendário como seu trunfo, além dos vastos recursos da família Stone. Mas casos como o de Steven são extremamente raros.
Seven também se especializou em tipos de aço e, embora isso se devesse em parte à sua paixão, ele também precisava dedicar tempo ao seu futuro cargo na Devon Corporation. Cynthia, por outro lado, conquistou seu título de campeã exclusivamente por meio de seu conhecimento e experiência em batalha. É claro que o apoio da Liga Sinó também desempenhou um papel fundamental em sua ascensão. Neste momento, Cynthia deveria estar viajando por diferentes regiões, enfrentando treinadores fortes e acumulando experiência. Isso também contribuiu para que ela ganhasse popularidade. Cynthia aparecia frequentemente em programas de notícias e programas de televisão, o que rendeu muitos fãs, embora ela desse pouca atenção a isso. Ao ar para as arquibancadas do ginásio, ficou claro quantas pessoas tinham vindo apenas para vê-la. Com um sorriso, Caim caminhou dos vestiários até o campo de batalha, onde Skill aguardava para fazer a transferência. Os moradores de Leafitou, que lotavam as arquibancadas, irromperam em aplausos e vivas ao verem Caim. Caim, sozinho, contribuiu para o crescimento de Leafitou e os moradores o respeitavam profundamente. Essa foi a primeira vez que Caim aceitou um desafio de ginásio como líder oficial, tornando o evento ainda mais especial para os moradores da cidade. Caim cumprimentou a multidão, agradecendo-os pelo apoio. Embora não fosse particularmente bonito, seu sorriso caloroso e genuíno conseguiu comover a plateia. Caim, Caim, Caim. A multidão cantava seu nome com entusiasmo. Até mesmo Cynthia pareceu impressionada. Ela já havia desafiado muitos ginásios, mas esta era a primeira vez que via um líder tão querido por sua comunidade. Ela percebeu que as pessoas nas arquibancadas realmente admiravam Caim com uma intensidade nos olhos semelhante à que ela via em seus próprios fãs. Cynthia lembrou-se do que tinha ouvido falar sobre ele. Um jovem de canto que, ao passar por Leafitou, decidiu fundar um ginásio após testemunhar as dificuldades da cidade. Ele trabalhou arduamente para trazer instalações como o Centro Pokémon, a Delegacia de Polícia e a Associação de Criadores para a cidade. Foi isso que Cynthia ouviu dos moradores locais. Voando novamente para Caim, que agora sorria no campo de batalha, Cynthia sentiu uma faísca de interesse por ele. Ao contrário de outros líderes de academia que buscavam apenas poder ou lucro, esse homem havia feito muito por sua comunidade. Um treinador digno de respeito. Naquele momento, Cynthia decidiu enfrentá-lo com todas as suas forças. Ela pegou uma pokebola e, com um sorriso confiante, preparou-se para a batalha. Sua postura segura levou seus fãs nas arquibancadas ao delírio. Se Cain soubesse que esse desafio levaria Cynthia a dar tudo de si, provavelmente ficaria um pouco preocupado. Afinal, Cynthia era a futura campeã de Sinnoh. Embora talvez ainda não fosse tão forte quanto Lance ou Steven, provavelmente estava muito perto de alcançar o nível deles. Talvez ela fosse ainda mais forte que Steven. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.